Êxodo 18, versículo 24. Mas nós vamos falar acerca de todo o capítulo. Diz assim: Moisés atendeu às palavras de seu sogro, no caso Jetro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Eu vou ler mais uma vez. Moisés atendeu às palavras de seu sogro, entre parênteses, Jetro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Vamos orar? Pai, mais uma vez oramos rogando ao Senhor que o Senhor ministre ao nosso coração a Tua palavra. Certamente, sem o Teu Espírito Santo, eu não conseguiria pregar do jeito que o Senhor deseja, muito menos os irmãos ouvirem da maneira que Te apraz. Por isso, nós queremos ouvir e obedecer a tudo aquilo que o Senhor nos orienta através da Tua palavra. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desse sermão é boca de Deus, orelha de profeta. Vamos repetir juntos? Boca de Deus, orelha de profeta. Só mais uma vez. Boca de Deus, orelha de profeta. Você já recebeu uma visita inesperada? Toca o interfone, aí, ou a campainha, você atende e está falando, olha para sua esposa e diz: aquele primo do interior, quem? O Alfredo. O Alfredo, não vejo ele há anos, então ele está aí embaixo, está subindo. Você combinou com ele sem me avisar. Amor, eu nem sabia que ele vinha. Mas o que ele quer? E eu é que sei, o porteiro mandou avisar que o Alfredo está chegando. Mas será que ele veio pedir dinheiro? Sei lá. Será que ele... Não sei, eu só sei que ele está embaixo, está subindo. Uma visita inesperada, a gente não sabe o que fazer, como fazer, para onde correr. Foi assim o que aconteceu nessa história. Há uma visita inesperada da parte de Jetro, sogro de Moisés, a Moisés, que está lá no deserto acampado. Êxodo capítulo 20, eles estão no Horebe, monte de Deus, onde Moisés receberá as tábuas da lei. Mas aqui em Êxodo 18, o Jetro, isso está lá no versículo de número 1, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Ele ouviu isso tudo, pegou a esposa de Moisés, Zípora, isso está no versículo 2, os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, e retornou, foi ao encontro de Moisés. Antes que você pergunte, nós não sabemos exatamente por que Zípora e seus 2 filhos estavam distanciados. Nós não sabemos. Alguns trazem Êxodo capítulo 4, que houve uma contenda, uma discussão entre Zípora e Moisés, e lá houve uma breve separação, mas isso é especulação, a Bíblia não fala. O que nós sabemos é que agora vemos Jetro, sogro de Moisés, levando Zípora, sua filha, de volta para o seu esposo, o seu marido, que é Moisés. E ali eles começam a conversar. Eles começam a bater papo para saber das coisas que estavam acontecendo. Isso você pode ver lá no versículo de número 7, Êxodo 18, versículo 7, você começa a perceber isso. Então, saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, como era costume do Oriente. Essa saudação osculando um ao outro, beijando um ao outro. Eles se beijam, se cumprimentam e começam a indagar sobre o bem-estar um do outro. E aí, como estão as coisas? E aí, como vai? Você está bem? E está tudo certo com você? E o que Deus está fazendo? E Moisés começa a contar, lá no versículo 8, contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. O Moisés começa a dizer: olha, Jetro, você não imagina, a gente estava preso lá no Egito, e aí Deus me chamou através de uma sarça ardente, Ele falou comigo, e você o que fez? Aí eu voltei para o Egito, falei com o faraó, olha, Deus disse para deixar o povo dele ir, e ele não quis, e aí uma prosa gostosa, e faz mais um café, espera aí que nós vamos fritar uns bolinhos, espera aí que a gente vai, e foi conversar, vamos pedir uma pizza?
a melhor pizza da Moca e de São Caetano. Vamos, ligou lá, e aí começaram a bater papo, e começaram a chama mais uma pizza, que essa foi pouco, ele foi discorrendo tudo que Deus fez. Aí Deus enviou 10 pragas, e como foi? Ele contou. E depois nós pegamos e saímos. E aí a gente chegou de frente ao mar. Nossa, que bênção! E aí, como que vocês fizeram? Aí Deus, e vocês conhecem a história. E eles foram conversando acerca de tudo aquilo que Deus fez. E Jetro, no versículo 9, que é um sogro e tanto, ele diz: alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. Ele se alegra. Não é uma delícia você ter alguém que se alegra com a sua vitória? Às vezes você tem uma pessoa que você conta uma vitória tua, você vê que a pessoa fica, que bom, né? Que joia. Então o senhor fez... não. E por dentro a pessoa está falando, Deus, por que ele e não eu? Por que o senhor abençoou ele, a filha dele casou e a minha não? Por que ele subiu lá no emprego e eu não? Jetro não. Ele diz, que alegria, que coisa gostosa, que bênção que Deus fez. E no versículo 10 ele arranca uma expressão do coração, mesmo ele não sendo israelita. No versículo 10 ele diz, bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. E aí ele confessa um credo. Ele diz, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Alguém que não faz da parte do povo de Israel, ele reconhece o Deus de Israel como o único Deus, o Deus que está acima de todos os deuses, porque livrou esse povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. O testemunho dele, de Moisés, é tão impactante que Jetro confessa ali que o Deus dos israelitas é Deus acima de todos os deuses. Aí a gente poderia ter uma série de perguntas. Os seus encontros, as suas visitas, as visitações que você recebe, as visitações que você faz, arrancam um bendito seja o seu Deus? Essa é uma pergunta que a gente poderia fazer. A nossa conversa, quando a gente encontra um amigo, quando a gente encontra a família, e é um encontro abençoador a ponto de Deus, o visitante, ou aquele que você foi visitar, diz, que bênção! E aí a gente poderia fazer um sermão aqui. Ou as nossas visitações são para falar de qualquer outra coisa menos de Deus. Que ele sai ainda com raiva de você. Você falou que ele deveria estar lá no 7 de setembro na Paulista, e o outro disse, não, você não deveria estar, houve uma briga generalizada, você disse, eu deveria nem ter vindo aqui. Antes tivesse ficado em casa. Aí uma visita que não deu em nada. Mas essa visita de Jetro arranca um glória a Deus do Jetro. Ele ouve tudo aquilo e diz, bendito seja o Senhor. Mas não é isso que a gente quer falar. E mais, não para por aí. Depois dele ouvir tudo, etc., no versículo 13, no dia seguinte, aceitou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Diz que Moisés levantava bem cedinho e começava a atender o povo. O povo vinha para se aconselhar com Moisés. E aí ficava aquela fila. E Jetro ficou olhando aquilo. Jetro ficou olhando e disse, rapaz, alguma coisa aqui não está certo. Alguma coisa aqui não está bem. E Jetro é boca de Deus na vida de Moisés. Jetro é boca de Deus na vida de Moisés. Vou repetir mais uma vez. Jetro, sogro de Moisés, é boca de Deus. No meio pentecostal a gente fala muito isso. Nossa, aquele irmão é boca de Deus na minha vida. Aquela irmã foi usada como boca de Deus. Aqui, Jetro foi boca de Deus. O que significa isso no jargão pentecostal? Deus usou aquele irmão, Deus usou aquela irmã, Deus usou aquele menino, usou aquela menina, aquele jovem, para falar, trazer uma palavra dos céus, uma palavra que mudou o meu destino, uma palavra que mudou a minha história.
Essa palavra que Jetro, como boca de Deus, foi usado pelo Senhor para falar a Moisés, mudou a história da vida de Moisés. Impressionante. Porque quando eu e você somos usados como boca de Deus, altera o rumo da vida de muita gente. Querem ver? Veja o versículo 14. Moisés está lá aconselhando todo o povo. Legal. O Jetro, vendo o sogro de Moisés, tudo que ele fazia, o povo disse: que é isso que você está fazendo para esse povo? O que há de errado com você, Moisés? Moisés, você está louco? Moisés, você vai matar não só você, como a todo o povo. Você está completamente errado, equivocado. O que é que você está fazendo? Gente, pensa bem. Com quem Jetro está falando? Com Moisés. Um dos maiores líderes que Israel já conheceu. Eu fico imaginando Moisés olhando para Jetro e as coisas que ele poderia dizer. Ô, Jetro, só uma coisa, quem é você para falar assim comigo? Você vem me visitar, eu recebo você, você pelo menos ouviu tudo que Deus fez através da minha vida? Você ouviu como Deus me usou para abrir o Mar Vermelho? Acho que não, né? Eu vou repetir para você. Eu tirei mais de 3 milhões de israelitas do Egito. Você já ouviu falar de Faraó e o seu exército? Eu tirei os caras de lá. Peraí, você lidera o que exatamente? Quem é você? Antes de mais nada, por favor, me passa o seu currículo. Onde é que está? Está na internet o teu currículo? Qual é o tamanho da sua igreja? O que você vem falando comigo? Você já teve vontade de fazer assim como Moisés? Olhar para a pessoa que vem ser boca de Deus na sua vida e se dizer: fala, acabou, posso ir embora? Ou, quem é você para vir na minha casa e falar assim comigo? Não é assim que a gente faz muitas vezes? Jetro tem consciência de que ele é boca de Deus, que ele é instrumento do Senhor. Ele não sabe qual vai ser a reação exatamente. Ele vai, olha o que Moisés está fazendo e diz: o que é que você está fazendo com esse povo? E ele fala algo que deve ter mexido no coração, nas cordas mais profundas do coração de Moisés. Ele diz: você vai fazer o que com esse povo? O que ele vai fazer com o povo? Matar esse povo. Quem é que queria matar o povo? Era Faraó. Você imagina a cabeça de Moisés? Ele diz: o que você está fazendo? Você vai matar esse povo. Como que eu vou matar o povo se eu livrei esse povo? Jetro, do que você está falando? Nem sempre nossas boas intenções querem dizer, significam que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer. Moisés tinha boas intenções, mas ele está matando o povo. E Moisés faz como todo líder, como todo crente faz. Ele começa a se justificar. Veja lá no versículo 15. Moisés disse assim: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Ô Jetro, eu estou sendo boca de Deus para o povo. O povo vem com suas demandas, o povo vem com suas intrigas, o povo vem com toda a sua problemática, e eu sou boca de Deus na vida deles. Eu oro por eles, eu dou conselho para eles. Eu sou boca de Deus para o povo. O povo vem até a mim, versículo 15, para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, versículo 16, vem a mim para que eu julgue e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Jetro olha e diz: não está certo isso. Ser boca de Deus é falar aquilo que
Deus tem para aquele momento, é falar aquilo que Deus está direcionando você para dizer, seja para quem for. E aí vem uma outra pergunta. Você está sendo boca de Deus para quem? Como Deus tem te usado para abençoar pessoas, para mudar a história de pessoas que estão indo para a morte. Moisés, cheio de boas intenções, está caminhando para a morte. Está levando o povo para a sepultura. E Jetro é tão gentil. Olha o que ele diz lá no versículo de número 23. Olha, eu estou dando uma orientação a você. Jetro chega e diz, não é bom isso que você está fazendo. Não faça, não vá por aí. E Jetro é tão gentil, vamos ver quem está prestando atenção. Jetro vai visitar Moisés e leva quem? Leva quem? Zípora e seus filhos. Por quê? Há uma tendência do homem ir para a obra de Deus e quem ficar para trás? Zípora, Gerson e Eliezer, a esposa e os filhos. Nós não sabemos se a esposa bateu o pezinho e disse, eu não saio daqui, se quiser vai você para a igreja, eu não vou. Não sabemos se Moisés era um brutamonte, que disse, você não quer ir, é problema seu, eu vou fazer a obra de Deus. Jetro foi tão boca de Deus que ele disse, o lugar seu não é aí, Zípora. Ah, mas você é o meu pai, eu estou com a minha familhinha, eu estou aqui com a minha família está comigo, papai, o senhor está comigo, mamãe está comigo, meu irmão, minha irmãzinha, estamos todo mundo na família. Jetro é tão boca de Deus que ele diz, você casou, não casou? Casei. O seu lugar é ao lado do seu marido. Ontem nós tivemos a reunião de casais, que foi muito boa. Deus falou muito comigo ontem. Foi uma reunião tão abençoada. Aqueles dias que Deus diz, eu vou falar com você, ontem ele falou. Jetro vai e diz, o seu lugar é ao lado do seu marido, querida. Mas papai, o senhor não me ama mais? Amo. Por isso que eu estou fazendo isso. Ele leva. Ele não só leva, como diz assim, o que você está fazendo, você vai matar esse povo. Ele não é alguém que vem e diz que não está certo, e aí Moisés olha e diz, e agora o que eu faço? O que você vai fazer? Agora você vai pegar, tem uma palavra maravilhosa, versículo 20, 21, 22, ele diz assim, você vai separar líderes, homens de verdade. Coisa linda. Um dia eu vou pregar sobre isso. Homens de verdade. Você vai pôr em cima de 1000, em cima de 100, em cima de 50. Você vai separar e eles vão liderar. Você vai pôr, e eu quero que eles sejam boca de Deus na vida do povo. Olha que lindo. Eu não vou ser boca de Deus sozinho, mas é o papel do povo ser boca de Deus um para os outros. Todos aqui vão auxiliar, todos aqui vão fazer, escolha esses homens. E aí eu chego, no versículo de número 23, ele diz o quê? Se você fizer isso, Moisés, eu não estou impondo para você. Eu tive que aprender a duras penas isso. Você lança a semente e fala o que Deus te falou. Agora Jetro lançou e diz, e se assim Deus te mandar. Porque se você fizer apenas o que eu mando, você nunca vai entender no seu coração a vontade de Deus. Mas eu quero que você vá buscar a Deus e entenda que essa não é uma palavra minha. Eu quero que você vá para o altar, dobre os teus joelhos, e se isso que eu falei não tem nada a ver, fica tranquilo. Essa semana eu precisei trazer uma palavra para um pastor. E eu pus para ele, eu disse, já há muito tempo eu oro por você por essa questão. E eu falo para você isso, isso, isso. E ele começou a se justificar. Eu disse, meu irmão, busque a Deus. Se você acha que está no caminho, você está pondo o seu ministério em risco, fica tranquilo. Fica tranquilo. Se Deus não falar com você, eu não fui boca de Deus e continua a vida tal e qual. Mas, se assim Deus te mandar, como diz a palavra, se Deus falar com você e você entender, Deus falou,
faça rapidinho. Uma coisa é ser boca de Deus, e Jetro foi. Mas talvez o mais difícil não é ser boca de Deus. Sabe qual é o mais difícil? Orelha de profeta. Mais difícil do que você ser boca de Deus é você ser orelha de profeta. O que é orelha de profeta? Eu fiquei imaginando a humildade de Moisés. Um homem que foi usado por Deus de uma maneira extraordinária, poderosa, arrebatadora. Alguém assim não teve outro igual a Moisés. Livro de Deuteronômio 18, se não me falha a memória, vai falar que vai aparecer um profeta, só tem um profeta maior do que Moisés, que foi o profeta Jesus Cristo, Senhor, Salvador, nosso único Deus. Para você ver a dimensão. Mas ser orelha de profeta, enquanto você está falando com os outros, legal. Mas a hora que os outros falam com você, enquanto você exorta o seu marido, legal, mas a hora que o seu marido vem e diz isso, ou a hora que você exorta a sua esposa, mas a hora que a sua esposa vem falar com você, a hora que o pastor fala aquilo que convém, mas a hora que ele fala uma coisa, você... Não. Ser orelha de profeta, o que é ser orelha de profeta? Ouvir e obedecer. Isaías 1,19 disse, Deus nos disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Moisés estava sendo boca de Deus para muita gente. Mas ele não tinha gente com boca de Deus para falar para ele. Ele estava sozinho. Tanto que ele continuava. Ele falava para muitos, mas não tinha quem falava para ele. E ele, de alguma maneira, Jetro vai dizer, sozinho você não pode continuar. Sozinho você vai morrer. Você foi chamado para libertar o povo, para trazer vida a esse povo. Você tirou, ajudou, foi instrumento de Deus para libertar o povo, e agora você está matando esse povo. Você está arrebentando com esse povo e com você. Você vai ficar sozinho. Sozinho você não pode, versículo 17. Olha o versículo 19, começa com qual palavra o versículo 19? Veja aí Êxodo 18, 19. Como começa? O que é que vocês lembram? Deuteronômio 6,4 diz o quê? Shema Israel, ouve. Adonai Elohenu, Adonai Errad. Ouve Israel. Começa em ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouve. Ouve, ouve. Você já teve experiência com um filho que você fala uma coisa, uma, duas, três, 1.584.000, você diz para ele assim, eu já falei 1.584.000, eu vou falar para você 1.584.000, que dá vontade de pegar assim e dizer, ouve, não dá vontade de arrebentar a cabeça dele, pôr lá dentro e fechar de novo? Dizer ouve, é horrível alguém que não ouve. Você fala, é boca de Deus, a pessoa faz assim. Já teve essa experiência com o filho? As esposas têm muita experiência com o marido, não tem? A esposa fala com o marido, ele assim, tá, já terminou? Estou indo jogar bola, vai começar o jogo agora. Aí, o último campeão brasileiro vai jogar com o Flamengo hoje, já terminou, precisa assistir. Meu time não joga lá na fazendinha, eu tenho que assistir o time dos outros para ver um pouco de futebol. Dá para você falar logo? Dá para você falar logo? Hein, Rose, fala logo que eu preciso assistir o Verdão. É assim. É assim. Por isso que ele começa dizendo, ouve. Deuteronômio 6,4 diz, ouve Israel. Esse ouvir é ouvir e acatar. Ouvir, acolher e fazer. Não é ouvir, orelha de mercador, entra por uma orelha, sai por outra. Ouve. Eu queria que vocês abrissem Marcos 12, 28 e 29. Um escriba chega até Jesus. Isso é importantíssimo que você guarde. Ser boca de Deus é uma coisa, mas orelha de profeta. O escriba era aquele que conhecia a lei muito bem, ele copista, ele extremamente hábil com a escritura, na escrita, na leitura.
E aí ele chega para Jesus e diz: Jesus, mestre, Rabi, qual é o maior, o principal dos mandamentos? Resume tudo. O senhor falou aí no Sermão do Monte, falou. Eu quero saber uma coisa, qual que é o maior dos mandamentos? Qual que é o principal? O que é que Jesus responde? Marcos 12, 28. O que Jesus responde? 28 e 29. Qual é o principal? Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Errad. Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Perceba o que Jesus está falando? Eu queria saber qual é o principal. Resume tudo, porque é muita coisa, minha cabeça está cheia, é uma correria. Me diga um versículo. Jesus disse: ouve. Você imagina, escriba, mas isso eu sei. Então, mas agora você precisa praticar. Você precisa ter orelha de profeta, como Moisés, o maior dos profetas. Só menor que Jesus. Eu te aconselhei, eu disse o que Deus... Porque Jétro, ele não só fala, não faça isso. E o que eu vou fazer? Vem cá, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Você vai separar o povo. Você vai pôr aqui chefe sobre 1000, chefe sobre 100, chefe sobre 50. Faça assim, assim, assim. Quer que desenhe? Não, já entendi. Moisés vai lá, ora e vai fazer. O problema... Como uma vez o Carlinhos disse aqui, o pastor Carlos, lá do Ceará. O milagre não é a jumenta falar, é o profeta ouvir. O maior milagre não é um animal falar, é um profeta ouvir. Porque como Moisés, ele é boca de Deus para todo mundo. Mas você é ouvido de Deus, você tem orelha de profeta, para assim que alguém falar, você diz, eu vou para o altar, eu quero saber se isso é de Deus, porque se é de Deus eu vou mudar. Aquela palavra é tão forte, e a obediência e o acolhimento da palavra por parte de Moisés é tão extraordinário, que mudou a sorte do povo. Ele estava sendo preparado para que em Êxodo 19 já começa a preparação final, para que em Êxodo 20 ele receba a palavra. Eu não tenho tempo de discorrer, mas nós somos de uma geração que nós escutamos, aparentemente ouvimos, mas só fazemos aquilo que nós queremos. E quando a gente vem para os caminhos de Cristo, é como se nos tirasse do trono e dissesse, olha, você reinou até agora. Agora, aviso a você que há um outro rei sentado no trono da sua vida. Quem é esse? É Jesus de Nazaré. Então você quer dizer que eu não estou mais no trono? Exatamente. Agora tem um Senhor na sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. O reino de Deus, nós aprendemos no ciclo vida. O reino de Deus chegou. Isso significa que o rei reina. A começar na minha vida. E eu falo segundo as suas palavras. E eu ouço e obedeço as suas palavras. Eu sou boca de Deus na vida de muitos, mas sou orelha de profeta, que alguém fala. E a nossa geração tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, e ele diz que é tudo muito fluido. Eu fui numa exposição sobre o que eles chamam de pós-modernidade e esse mundo fluido. É como se você pegasse assim e não houvesse forma. Você pode falar. A pessoa, ela faz que recebe, ela ouve, mas ela sai de lá e é fluida. Ela mesmo se transforma, se reconfigura tal, e caminha a vida tal e qual. E nós estamos pegando as consequências disso na vida dos nossos filhos. Estamos recebendo a consequência dessa fluidez na vida cotidiana do dia a dia. E a impressão que eu tenho é que nossa sociedade virou um diálogo de surdos. Ninguém mais ouve ninguém. Se você abrir a internet, coloca lá que você é a favor de determinado candidato ou contra determinado candidato e deixa acontecer para você ver. Começa a degladiar ninguém ouve ninguém. Você saiu de lá depois de 2 horas do Face, ou do Instagram, ou do Twitter, você saiu de lá, sabe como?
com mais raiva, mas você não mudou sua posição, nem o outro mudou, nem ninguém mudou. Falamos, mas não teve uma orelha de profeta que disse assim, o que você falou eu não tinha pensado. Sobre o que você falou, eu vou orar agora a Deus. E se for assim, eu vou mudar a minha decisão. Uma vez chegou 2 mulheres em frente em casa, e aí disse, eu posso falar com o senhor? Eu vi um livro preto na mão deles. Disse, olha, eu já tenho uma experiência com Cristo. Não, mas a gente queria falar um negócio, um folhetinho. Eu disse, pois não. Ela começou a falar, disse, a senhora quer conversar mesmo? Quero, eu vi que o senhor é interessado, etc. Eu abri a porta, entrei, sentei com as 2 e comecei a conversar com elas. E antes, não, minto, isso foi uma segunda vez. Eu fui na porta lá, que elas não queriam entrar, eu perguntei para elas, eu fiz uma pergunta, me diz uma coisa. Eu vou conversar com a senhora, vou falar o que a senhora quiser. Mas se eu mostrar para a senhora que aquilo que a senhora crê, nesse livro que está debaixo do seu braço, ela estava com um livro preto, Novas Escrituras, tal. Eu disse, se eu mostrar para a senhora nesse livro que aquilo que a senhora crê não é verdade, a senhora muda? Ela olhou para a outra, ficaram assim, disse, mas no meu livro, eu disse, nesse livro que a senhora está. Eu vou pegar esse livro que a senhora tem e eu vou mostrar para a senhora que o que a senhora crê não é verdade. Eu só pergunto para a senhora muda? Ela pensou, não. Eu disse, então, para que a gente vai conversar? Eu vou aqui gastar 1 hora com a senhora, explicar, mostrar no seu livro que aquilo que ensinaram para a senhora não é verdade, que esse livro diz outra coisa, só muda não. E eu tenho, às vezes, essa impressão. E não estou falando só com você, comigo. Comigo também. Porque às vezes eu ouço. Eu sou muito boca de Deus, mas pouco orelha de profeta. Em termos de ouvir dizer, pastor, o senhor está falando pastoralmente? Tô, então eu vou considerar. Líder de confraria, o meu líder está falando isso, de confraria, é uma bênção. Os líderes de confraria são boca de Deus. Os líderes, de uma maneira geral, são boca de Deus na sua vida. Mudou o destino de Moisés. Se Moisés estivesse no nosso tempo, ele não mudaria. Ele diria, quem é você para falar comigo? Eu sou Moisés. Eu sou Moisés, meça as suas palavras. Mas ele ouve, vai buscar Deus e diz, é isso que Deus tem? Eu mudo. Eu mudo. Eu acho que Jetro diz, parabéns, você termina depois do capítulo e você vai ver isso. Ele mudou, foi uma bênção, começou a ter boca de Deus para todo lugar. Pastor, mas não é muita gente falando? Não é. O próprio Moisés, depois em Números, você vai ler, quando 2 homens começaram a profetizar, Josué entrou e disse, Moisés, eles estão profetizando. Moisés diz uma palavra belíssima, ele diz, antes o Espírito fosse derramado em todos e todos fossem profetas. Antes todos fossem boca de Deus no meio do povo. Eu creio que esse desejo de Moisés é o nosso desejo. Que você seja boca de Deus, onde você estiver, e orelha do profeta quando precisar. Ouvir, acatar, dizer, pastor, eu entendi o que o senhor está dizendo. Pastor, eu ouvi o que a palavra diz, como Jetro trouxe a sua filha e disse, siga o seu marido. Eu entendi o que é ouvir e obedecer, colocar na prática. Eu vou seguir.